galera! Um beijo no couro pra vocês. E esse é o Gibi Games, esse é o Guilherme. Esse aqui fala é Gabriele. Como vocês estão? E no vídeo de hoje, iremos falar sobre o multiverso da Turma da Mônica. Multiversos são as variações do universo original. São futuros possíveis, e como já fizemos vídeos falando sobre os futuros possíveis da TMJ e da CBM, que tecnicamente são multiversos, só que só relacionados à TMJ e à CBM, nós iremos falar sobre os outros multiversos da Turma da Mônica. Ou seja, Mônica Toy, Geração 12 e por aí vai. E nós também juntamos algumas revistas que faltaram no Futuros Possíveis e juntamos todos os vídeos de Futuros Possíveis para ficar um vídeo completão aqui para vocês sobre o multiverso da Turma da Mônica. Então, vamos lá! Mas antes, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, não ver vídeos de jogos, revistas e muito mais, ative o sininho do canal de nosso, comente o que achou do vídeo e sugestões de vídeos e compartilhe com amigos, pessoas e familiares. Primeiro de tudo, nós temos a Turma da Mônica, que é a primeira que surgiu, que é a que deu origem a todas as outras. Gente, desde o seu lançamento, que foi por volta de 1960, foram lançadas muitas revistas. Então, obviamente, devem haver historinhas que contenham multiversos dentro dos gibis da turminha clássica. Mas como são muitas, não caberia aqui no vídeo. Então vamos pro próximo. A Mônica Toy, lançada em 2013, que é uma variação da Turma da Mônica. Também é outro exemplo. Também temos a Turma da Mônica, Geração 12, em que a turminha está em outra realidade e eles têm 12 anos. E são estudantes do Instituto Astro de Exploração Espacial. Também temos as Graphic MSP, que são completamente diferentes das revistinhas e podem ser considerados como outro universo. Os clássicos do cinema também são considerados como multiverso da Turma da Mônica, e nesse universo eles são atores. Nesse multiverso da TMJ e da Turma da Mônica, a DC tem uma aventura com eles. A TMJ especial em cores Lembranças também é um exemplo de multiverso. Nela podemos ver algumas possibilidades do futuro da Mônica. Nessa edição, Maria Mello é atropelada, logo no dia que ela vai fazer um teste de modelo. Ela ficou muito triste com o que aconteceu. Até que chega um médico para mostrar o outro lado da moeda. E é aí que mostra as outras realidades, diferentes do acostumado. No primeiro mundo, quando Maria Mello sofre um acidente, ela morre. No começo da revista, o Cebola acaba colando da Cascuda, e a Cascuda que se dá mal. Nesse segundo universo, o Cebola que acaba se dando mal. E aí a turma se divide para brigar. No terceiro universo, a Magali e a Mônica acabam brigando na quadra de vôlei. Próxima realidade de um dos universos da TMJ é a TMJ 51 Recordações, em que conta a história do filho do Cascão e da Cascuda, que é a continuação da TMJ 50, primeira temporada. Nessa edição, você escolhe qual vai ser o caminho do Chico. Dependendo da sua escolha, o futuro vai ser bom ou ruim. A TMJ terceira série também é um multiverso, pois as características de suas personalidades estão diferentes. E que não só a aparência deles mudaram, mas também as histórias. Agora fiquem aí com os futuros possíveis do universo da Turma da Mônica Jovem e da CBM. Em ordem numérica, a primeira revista sobre futuros possíveis é a 37 da primeira temporada, Um Mundo Diferente. Nessa revista, o astronauta e a Chabel olham pela tela gigante os universos paralelos. Nesses universos existem diversas possibilidades do que o que poderia ser. Vemos então que em um desses universos, a vida dos personagens da Turma da Mônica Jovem estariam completamente diferentes. A Magali seria mais descontrolada com a alimentação e por causa disso seria mais cheinha. Em contrapartida, seu namorado Kim seria magro e malhado. E nessa versão, é ele quem sempre está a defendendo. Dessa vez, seu crush não é o professor Rubens, e sim o professor Licurgo. Cebola seria mandão, manipulador, arrogante, aquele cara que sempre força os outros a fazer o que ele quer. E na história, é possível notar que ele ficou assim desde que a Mônica foi embora, quando eles eram crianças. Além disso, ele ainda continua trocando os R's pelos L's.
Mônica foi embora por causa de suas brigas e agressividades. Seus pais sentiram a necessidade de levá-la por causa disso. Com a distância de seus amigos, Mônica se sentiu inspirada para mudar e tentar ser alguém melhor, ou seja, menos agressiva. Mônica também, nessa versão, usa aparelho dentário. Cascão está mais ligado nos estudos, além de como, quando era criança, ainda se dá mal graças aos planos do Cebola. Continua super nerd. E o seu estilo está mais exagerado do que costuma ser. Mas ficou legal na minha opinião. Ele foi o que menos mudou. Eu também acho. O Cebola é o principal nessa história. E como o Guilherme disse, ele mudou porque sentia falta da Mônica. Quando criança, o Cebolinha queria ser o dono da rua. Mas agora passou a querer ser o dono do mundo. Mas, quando percebeu que estava errado, ele mudou a tempo. E ainda bem, pois ele certamente iria causar um grande estrago no mundo. Ele se arrependeu do que fez com seus amigos. E aí surge o romance com a Mônica, o que ajudou muito. Ele até começa a falar corretamente. Percebemos o poder de influência que a Mônica tem pelo Cebola, que ocasiona suas mudanças de atitudes. E é uma coisa bem fofa. Em todos os destinos, eles estão destinados a ficarem juntos, mesmo que os destinos sejam diferentes. Os Cebônicos uma loucura. Outra revista que fala sobre futuros possíveis é a 48, A Invasão dos Robôs Zumbis. Nessa história, o mundo está devastado graças ao Cebola, que ao perder a Mônica, cria novamente a ambição sobre ser o dono do mundo. Ele se tornou o homem mais poderoso. Ele até fez uma empresa chamada Bubustech, ou Bubustech, como vocês preferirem chamar. Ele criou os Nanitas, nanorobôs capazes de curar todas as deficiências físicas. Robôs muito pequenos, do tamanho de células, que eram injetadas no corpo das pessoas e curá-las de todas as doenças. Mas os nanitas fugiram ao controle. Dentro do corpo das pessoas, eles começaram a se reproduzir, tomar por inteiro seus corpos. As pessoas se tornaram robôs zumbis. E passaram a desumanizar até as pessoas que não tinham nanitas em seus corpos. Gente, bastante assustador, não? Então, com a revista 37 e essa, percebemos que o Cebola, com sua ambição, mesmo sem querer, pode ocasionar mal aos outros e à população em si. Mais uma vez, só iremos focar nos personagens principais, e nessa história é apenas o Cebola, pois os outros que aparecem são os futuros parentes da turma. Porque só ele poderia fazer isso. Aí, vemos as cenas mais tristes da revista, onde Cebola encontra uma gravação dele mesmo dizendo sobre a perda da Mônica. E o Cebola vê o seu eu do futuro morto. Foi uma cena muito forte. Portanto, outra cena triste é quando Cebola descobre que Monique não é sua parente, e no exato momento em que ela iria dizer com quem a Mônica se casou, o Cebola preferiu não ouvir. Tadinho dele. E, gente, com quem vocês acham que a Mônica se casou? Se vocês têm algum palpite, deixem nos comentários. Os nanitas de maneira alguma poderiam perder o controle. Então, o Cebola do futuro criou um controle central, um supercomputador, uma inteligência artificial que poderia controlar todos os nanitas, e a denominou com as siglas de Mônica. Na cabeça do Cebola, se ele não tivesse a Mônica de verdade, ele teria pelo menos a que ele inventou. Mas ela tinha características, teimosias, muito parecidas com a original, ou seja, ela se revoltou, e é ela que controla os outros nanitas para destruir a humanidade. Ao final, o Cebola consegue derrotar ela. As pessoas no bots voltaram a ser humanos, e o Cebola volta para o presente, mudando assim o futuro. A Monique, ao final da história, passa a falar trocando os R's. Ou seja, com essa mudança do futuro, significa que a Mônica se casou com o Cebola. E assim, Monique passa a ser parente do C. É muito cult essa parte, o que nos dá respaldo para a próxima história. A revista 50, também sobre futuros possíveis, está interligada com a revista 48, em nossa opinião, pois mostra o futuro da Mônica e o Cebola já casados. O Anjinho e o Theo veem através do notebook of Love como eles seriam. E é muito fofo ver que o amor deles supera o tempo e as adversidades. A Mônica descobre estar grávida e a revista termina sem sabermos se seria um menino ou uma menina, ou gêmeos, quem sabe. Isso mesmo, esse acontecimento, o casamento deles, impede que o destino trágico da TMJ 48 aconteça. E os destinos deles, como foi dito na própria revista 37, estão destinados, mesmo que de maneiras diferentes.
A gente sabe que a Mônica passou a namorar com o Contra a partir da revista 69. Em Umbra, o Cebola os levou para a Sococó da Emma porque queria desvendar os mistérios sobre os filhos de Umbra. Ao final da história, as vilãs foram derrotadas, Berenice e a Menina do Lago. Porém, se a Berenice e a Menina do Lago não fossem derrotadas dessa maneira, elas seriam de outra forma, e pelo Cebola, e ele seria o verdadeiro vilão. A máscara do Cebola seria poderosa demais. Ele teria toda a inteligência que ele quisesse ter. Assim, ele criou um exército. Cada um da turma tomariam destinos ruins. Estamos falando da edição 79, Sombras do Futuro, que também tem futuros possíveis. Cascão herdou os poderes do Capitão Feio e tinha seus próprios planos de dominação mundial. A Mônica criou um exército do bem para lutar contra o exército do Cebola. A Magali pegou todo o poder de todas as bruxas e as desintegrou, se tornou a mais forte e passou a viver na Torre do Vento Norte. Com tudo isso, podemos perceber que o futuro deles não seriam nada bons se eles não estivessem juntos, e principalmente a Mônica e o Cebola, pois vemos que quando eles não estão juntos, esses futuros trágicos acontecem. Ainda bem que a Berenice e a Menina do Lago foram derrotadas em Umbra, não é mesmo? Senão, o Cebolinha seria o pior vilão de todos. E nota, ele não estava namorando com a Mônica nesta época. Talvez, se ele estivesse, mesmo que Berenice e sua filha não fossem derrotadas, mesmo sentindo o poder da máscara em sua mente, ele poderia não se tornar um vilão, pela influência da Mônica, assim como o que vemos nas outras histórias. O que vocês acham? A primeira revista em ordem é a do Chico Bento Moço, edição 21, O Último Dia da Rosinha. Acreditamos que seja uma revista sobre futuros possíveis, pois em todas as ocasiões o futuro da Rosinha, ou melhor, todos os sábados, ela morreria. Calma que vocês vão entender. De alguma forma, o Chico Bento ficou preso em um dia. Este dia era sábado. Este sábado se repetia de diferentes maneiras. A morte da Rosinha era como uma maldição. Percebendo isso, Chico tentou de diferentes formas evitar que Rosinha morresse, mas suas tentativas foram falhas. Ele acordava, pensando que seria outro dia, mas todos os dias eram sábados, e todos os sábados ela morria. Imagina o quão triste e atordoado Chico ficou com essa situação. É como um pesadelo. A maioria das mortes da Rosinha foram no mirante. Chico tentou evitar a ida dela até lá, mas Rosinha também morreu presa a uma corda ao qual o mirante a puxou, quando este foi desmoronado. Morreu picada por uma cobra, caindo do penhasco. Morreu com a chifrada de um touro, desmoronamento do mirante, queimada, queda na ponte, de um acidente que o Chico não quis saber o porquê, pois já estava bastante irritado com tudo isso. Chico descobriu que para reverter este fenômeno, ele deveria criar uma emoção, uma memória que superaria o futuro ruim, a morte da Rosinha. Então, Chico pede Rosinha em casamento e se joga do mirante, evitando assim a futura morte da Rosinha. Conseguiu fazer o impacto e emoção que tanto precisava. Ele mudou o destino. Dessa vez, seria ele que morreria, mas apenas quebrou o braço. E aquele terrível e agonizante sábado finalmente acabou. E ainda bem. Então, vamos para a próxima revista de Futuros Possíveis, a edição número 100 da TMJ. Que, em nossa opinião, está interligada com a edição 50 da TMJ, primeira temporada. Nessa edição, Mônica e Cebola estavam separados. Sendo assim, o filho deles não iria nascer. Sabendo disso, ele resolve aparecer para dar uma força aos dois. Claro que, em suas tentativas, ele falhou muitas vezes. E em vez de juntá-los, conseguiu o oposto, como é possível ver pelas imagens. Só que, em uma de suas tentativas, a criança mandou por mensagem para a Mônica um aviso de que o Cebola estava machucado. Esta era a verdade, e depois de se entenderem, eles voltaram a ficar juntos. Lembrando que a criança, o bebê anjinho, só fez isso porque com a separação dos dois, ele não chegaria a existir. Outro fator importante sobre essa história é que nós não sabemos se essa criança seria menino ou menina, porque ele é apenas um anjinho. Mas essa pergunta pode ser respondida com alguma possível edição do futuro, não é mesmo? Com isso, a existência do pequeno anjinho é possível, sendo ligada
diretamente com a revista 50, ao qual a Mônica descobre estar grávida. Então, vamos para a próxima revista de Futuros Possíveis, que é a revista número 40 de Chico Bento Moço, pela primeira vez. Nessa história, um casal passeava pela mata mais densa, mas foram amaldiçoados por um bruxo que sentiu inveja do amor destes. Estes jovens são Chico e Rosinha, com a maldição. Eles esqueceram do seu relacionamento e, por causa disso, esqueceram de parte da sua infância, que envolviam um ao outro. Toda vez que eles enfim se aproximavam, chovia forte. Fazia parte da maldição para os afastá-los, mas nem isso os impediu de se apaixonarem novamente. A próxima história é a revista 51, Um Futuro Assustador. Entre estas, que explicamos, é a mais diferente. Através de um programa criado pelo Zeca, primo do Chico, é possível ver como seria o futuro do Chico. Primeiro, que o futuro já não seria bom, pois o Chico se casaria e teria filhos com outra mulher. Mas o pior é que no presente, Chico começou a fazer tudo o que foi previsto por este futuro. A Rosinha termina com o Chico por causa do Genezinho. Genezinho mostra a foto de um beijo de Chico e Fran para Rosinha, mas tudo foi um mal-entendido. Chico, então, ao descobrir isso, vai atrás do Genezinho para tirar satisfação. Um grave acidente ocorre com o Genezinho e Chico leva a culpa por tudo. Mesmo sendo solto momentos depois, ele agora precisa provar sua inocência. Chico, Zeca e Zé Lelé descobriram que todo esse problema era devido a caçadores de onças que rondavam aquele local, e que foi por causa do tiroteio que eles deram que o cavalo do Genezinho ficou com medo e correu e ocasionou o acidente do Genezinho. Sem escapatória, para os caçadores, Chico solta a onça que eles prenderam, e esta vai à procura de proteger seus filhotes. E os caçadores são presos por prenderem animais ilegalmente. E tudo é esclarecido, até com a Rosinha. Ao final, Zeca explica que o oráculo só mostra as maiores probabilidades de acontecerem no futuro, mas a gente sabe que se o Chico não explicasse tudo adequadamente, o futuro produzido pelo oráculo aconteceria. E ao final, mostra eles caminhando infelizes e acabam passando pela mulher que seria a esposa dele no futuro. Mas tudo foi evitado, então agora estaria tudo bem. Nunca mais, primeira série. Nela, Cebola está triste por ter perdido a Mônica e por ela estar namorando o DC. Foi um período de aceitação muito difícil para ele. O Cebola ficou tão triste que desejou nunca mais se sentir assim. O seu desejo foi realizado, mas de maneira errada. A Mônica sumiu da memória de todos. Nem mesmo seus pais a lembraram, nem seus amigos e seu namorado DC. Cebola então procurou pistas de que ela existia. A todas as circunstâncias de ninguém se lembrar da Mônica, de tudo que a envolve e todas as lembranças sobre ela terem sumido misteriosamente, Cebola passou a acreditar de que estava realmente enlouquecendo e de que a Mônica nunca existiu. Antes de ter chegado a este ponto, ele deve ter sofrido bastante. Só que em algumas ocasiões, pequenas lembranças da Mônica apareciam e desapareciam. E foi por essa causa que o Cebola não desistiu de procurar por ela. Sempre aparecia um símbolo após as lembranças desaparecerem. Então, o Cebola passou a pesquisar mais a fundo, até conseguir um dos seus planos de infância contra a Mônica, e estes não desapareceram. Então, ele foi à procura de Franja para procurar mais pistas. No museu, acabou encontrando o mesmo símbolo que via quando as lembranças misteriosamente desapareciam. E o Franja começou a explicar sobre este símbolo. Este símbolo é uma pintura rupestre da pré-história. Foi feita antes da língua falada, por isso não tem nome. Os arqueólogos o chamavam de provedor, porque suas pinturas parecem ligadas a rituais, súplica, do qual os homens primitivos faziam pedidos. Sabendo da existência dessa imagem, em uma caverna, Cebola, Magali e Cascão vão à procura deste provedor. Lá, encontram o provedor. E é aí que vemos que o desejo da Mônica desaparecer foi feito pelo Cebola. Na verdade, o Cebola não queria que a Mônica desaparecesse. Ele queria que o seu sofrimento passasse, e o provedor entendeu que para o sofrimento dele acabar, era preciso que a Mônica desaparecesse da memória de todos. Mas o poder do provedor
não foi o suficiente, pois Cebola ainda se lembrava dela, e por isso ainda estava a sofrer. Foram algumas lembranças que iam e desapareciam na frente do C. Agora, algo interessante sobre essa história é que o provedor só realiza desejos em que sente realmente a vontade da pessoa que o fez. E mesmo que ele tenha realizado o desejo do ser de forma errada, quão sincero foi o sentimento de tristeza do Cebola para o provedor da pré-história realizar o seu pedido. Mesmo que indiretamente. Na história, descobrimos que o provedor só reverte desejos por sacrifícios. Então, Cebola sacrifica seu futuro e todas as lembranças que todos possam ter por ele, para que a Mônica pudesse voltar. Isso acontece. E mais uma vez, o poder do provedor dá errado, pois Mônica, Cascão e Magali continuam a se lembrar dele. Percebendo seu erro, ele resolve simplesmente libertar o Cebola. E tudo volta ao normal. Agora você deve estar se perguntando, mas como isso é um futuro possível? Pera aí que a gente vai explicar. Se o Cebola não tivesse encontrado o provedor, a Mônica seria esquecida. Ou melhor, ela nem existiu. E se eles não tivessem se lembrado do Cebola, aconteceria o mesmo. Então, como seria o futuro da TMJ? Nessa história, aconteceu como se a Mônica não existisse, ou seja, mudaria todo o futuro da TMJ. E a TMJ não é TMJ sem os personagens principais. Nessa história que contamos pra vocês, ele não tem culpa das coisas que aconteceram, mas devemos levar em conta que foi por causa do desejo dele que o provedor entendeu tudo errado. Um pouco da estratégia dos roteiristas. Eles precisam fazer histórias que focam no amor e na amizade dos personagens. E também focam na necessidade de Cebola estar com a Mônica. Então, vamos para a próxima revista de futuros possíveis, que é a CBM 47, a Viajante do Tempo. Nessa história, uma viajante do tempo vem do futuro para eliminar o Nholau. Ela acredita que ele é um bandido, um terrorista, que matou centenas de pessoas em 2017. Por isso, ela volta no tempo para eliminar ele. Este assassinato em série aconteceria na festa da Goiaba, e o Chico passou então a evitar que esse acidente trágico acontecesse, junto com seu primo Zeca. A Viajante do Tempo tenta por diversas vezes eliminar o Nholau em algumas partes da história. Algumas falas do Lau o faz suspeito. Mas a Viajante do Tempo acaba descobrindo o verdadeiro culpado, que é o Dimas, que começa a trabalhar com o Nholau para se vingar por ele ter tirado do mercado de trabalho, por suas mercadorias serem as mais vendidas do local, e uma luta se inicia. Dimas empurra a Viajante do Tempo na máquina, mas ela se esquiva. O jaleco dele se prende e é ele que cai dentro da receita contaminada, que ele mesmo criou. Receita ao qual que mataria todas aquelas pessoas na festa. Percebendo que os doces estavam estragados, Nholau pega seu estoque de doce que criou bem antes das que foram criadas por Dimas. Nessa parte, eles pensaram que Dimas havia fugido, mas ele apenas estava dentro de seus doces contaminados. E por isso, ele se tornou um monstro e vai à procura de vingança. E uma tragédia começa a acontecer, só que de outra maneira. Chico e Zé Lelé descobrem que o limão acaba com um doce estragado e montam um plano e assim conseguem derrotar o vilão da história. Assim, aquele futuro, no qual o Nholau era dado como um terrorista, acabou. Assim como um novo futuro criado, onde o vilão de Goiaba Estragada mataria as pessoas na festa. Desta forma, com a missão cumprida, a Viajante do Tempo volta para a sua realidade. E mesmo que a festa tenha sido estragada, agora estaria tudo bem, pois ninguém saiu ferido. A próxima revista dessa sequência é a revista do Chico Bento Moço, 57, A Profecia. Chico acaba achando um burro de uma mulher e, por agradecimento, ela lê a sorte dele. Nisto, ela descobre o que aconteceria com ele no futuro, mas naquele mesmo dia. E esses acontecimentos seriam perder algo que lhe é muito caro, e este ser explodido em pedacinhos, perder uma velha amizade, tomar uma fera descontrolada, botar fogo na sua casa, ver um amigo de infância e ir para o céu. Perseguir cães no meio da rua e depois da chuva de peixes, abrir mão de um grande amor. Mas Chico não acreditou na profecia e logo após uma profecia atrás da outra aconteceu. O Iro inventa uma experiência e para isso ele atira goiabas. O impulso das goiabas ao serem jogadas fazem com que elas fiquem em pedaços. Chico, por gostar muito de goiabas e por achar um desperdício usá-las assim, acaba brigando com o Iro. Duas das profecias se realizam. A que de algo muito caro para ele seria explodida em pedaços, que seria a goiaba, e a de perder uma velha amizade, que seria o Iro. Andando mais um pouco, e agora com seu primo Zé Lelé, Chico encontra o Zé da Roça, que está em uma escavadeira descontrolada, então corre para ajudar. Chico então realiza outra profecia.
que é domar uma fera descontrolada. Só que em meio da correria para domar a escavadeira, Chico deixa sua revista em quadrinhos no chão. Isso ocasiona um incêndio. Isso acontece porque a vila estava vivendo um período de seca muito grande. E outra profecia é cumprida, a de que o Chico botaria fogo em sua casa, pois ele considera a mata como uma. O Genezinho promete pilotar um avião e fazer com que chova, e assim acabar também com o incêndio. E outra profecia acontece. Mas o Genezinho mentiu, não seria ele a pilotar, e ele demoraria muito tempo para trazer água de um reservatório para outro. Então ele resolve pegar água do lago do Inholau. Com o incêndio, os lobos fugiram para a vila, à procura de água e comida. E lá, Chico os caça, mas a profecia se realiza. Genezinho teima em jogar a água na vila e não na mata onde o incêndio ocorria. Mas o que ele não previa é que o lago do Inholau tinha peixes, e assim mais uma profecia se realiza. Chico tem uma ideia e precisa do invento de Iro para lhe ajudar com todos esses problemas. Eles começam a jogar os peixes para os lobos famintos e os tiram dali. E a última profecia, sobre abrir mão de um grande amor, na verdade era abrir mão do seu próprio amor e reconhecer que estava errado. E acaba tudo bem, e acreditamos que seja o futuro possível, pois foi a previsão do que aconteceria, mesmo que naquele mesmo dia. O teor do Chico Bento Moço, tudo a perder. Nessa história, coisas estranhas acontecem e a vida do Chico muda de uma hora para outra. A história começa com o Chico indo em um lugar proibido da mata. Ele encontra uma árvore na qual nunca tinha visto a espécie. E sua amiga da faculdade que veio fazer um trabalho com ele aparece. Após isso, eles vão à casa dos pais do Chico. E seu pai está muito doente. Chico se preocupa, mas volta a seus afazeres. Desde então, tudo em sua vida muda. A primeira delas é que ele é expulso do lugar onde mora, depois transferido para outra turma da faculdade. Estranhamente, mesmo dando tudo errado em sua vida, ele tem a Adriana, que o ajudava em tudo. Com a nova carga horária da aula na faculdade, ele não conseguia arrumar emprego, ou seja, mais um problema. Rosinha descobre que Chico está morando de favor na casa de sua amiga e termina com ele. Dias depois, ele é reprovado e a Rosinha e o Genezinho começam a namorar. E o pior de tudo, o pai do Chico vem a falecer. O Chico desconfia da amiga perfeita demais, que o ajuda em tudo, e acaba descobrindo a verdade. A verdade é que a Adriana só passou a existir desde aquele momento, onde eles estavam na mata, de frente para a árvore. Era tudo um feitiço, e o Chico nem sequer saiu de lá. Era apenas alucinação criada pela sua cabeça. De propósito, e se o Chico tivesse beijado ela, ele cairia na armadilha e morreria, como os outros que encontraram aquela árvore. Com a descoberta e a quebra do feitiço, Chico então volta para sua vida normal, em que quase perdeu tudo. Neste tudo, estamos nos referindo à própria vida dele. Nem é preciso explicar por que é um futuro possível. A revista deixou claro que todos que passaram por aquele lugar morreram. Então, como seria a revista do CBM sem o Chico Bento Moço? Futuro trágico para as histórias, não é mesmo? Sim, porque pelo final da história nota-se que as pessoas que morreram pela árvore não foram achadas. Ou seja, Chico ia ser dado como desaparecido. E nunca ia ser achado. A próxima revista é a Diário de Viagem de São 38 da TMJ segunda série. Assim como muitos jovens que sentem dúvida em o que ser quando crescer, em que profissão seguir, Jeremias teve uma edição exclusiva para demonstrar essa dúvida, que todo jovem tem. Seu amigo Franja o ajuda com um invento capaz de investigar o futuro, para assim ele poder decidir qual o futuro mais se identifica. Pois, mesmo ele sendo bom em tudo, sempre tem um no qual ele tem mais aptidão. No seu primeiro futuro, ele é um astronauta que se arrisca em tarefas perigosas para salvar a humanidade. Neste futuro, ele e a Denise estão juntos. Em outro, ele é um cartunista, escritor de histórias mais vendidas e mais uma vez a Denise está por perto. E no outro, ele é um aventureiro que busca além das possibilidades quando escala montanhas e fica dias anotando em seu diário de viagem tudo o que acontece. Algum vilão aparece em um possível futuro do Jeremias, e ele se sente na dúvida de qual daqueles seria seu futuro. E pior ainda, se ele pudesse ser aquele vilão. Ele testa de novo para descobrir, e na verdade, ele seria o agente que noticiaria o acontecido. E neste futuro, ele trabalha junto com a Denise.
Mas, ao final, ele decide não se preocupar tanto com o futuro, pois ele tem infinitas possibilidades. Ele percebe que Denise está com ele em todos os futuros possíveis, e por isso acabam ficando juntos, no final da história. E vocês, qual desses futuros acham que combina mais com o Jirê? Deixe aí nos comentários. A próxima revista de Futuros Possíveis é a revista da TMJ44, segunda temporada. Na revista, Mônica, Cascão, Cebola e Magali perdem a memória, mas é bem familiar, e pouco a pouco eles precisam recuperar suas memórias. Para piorar a situação, a turma precisa se unir para derrotar criaturas mecânicas e um vilão de infância que se torna uma ameaça maior. Mas, por que isso é um futuro possível? Pera aí que a gente vai explicar. O Dr. Spam se tornou um vilão super poderoso, tomou o corpo do Professor Espada, e por isso o bloguinho, mandou a turma para o futuro para avisá-los desse problema e depois para eles voltarem e resolverem esse problema no presente. Só que nessa viagem do tempo, eles perderam a memória. Uma coisa bem interessante é que esse futuro pode ser a continuação do futuro da edição TMJ 50, primeira temporada. Mônica e Cebola se casaram e quando esse problema surgiu, eles foram embora. A próxima revista é do CBM 70, Raios, é um futuro possível e avisa ao mesmo tempo. Na edição, Chico e Lelê estão à procura dos culpados pelo desmatamento da floresta. Na verdade, existem várias revistas do Chico Bento Moço da TMJ que falam sobre os cuidados do meio ambiente, mas a gente escolheu essa, por ser a mais recente. Mas, por que isso é um futuro possível? Agora vamos falar de algo sério e real. Assim como na revista, estamos passando por isso. Desmatamento, incêndios e tudo de ruim que acontece com a floresta e a humanidade em si é culpa de ninguém menos que nós, seres humanos. A revista se encerra com um caso solucionado, porém, tudo que fora desequilibrado na natureza demoraria muito, muito para voltar ao normal. E assim é conosco. O incêndio no Pantanal está aí para provar, assim como vários outros desequilíbrios que acontecem na natureza. Então, o quanto mais fizermos para cooperar com o meio ambiente em que vivemos, melhor ele será no presente e no futuro. É com essa reflexão que encerramos esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nos outros vídeos no canal de vários jogos, revistas, nosso vídeo e muito mais. Ative o sininho das notificações para ver nervosos, comente o que achou do vídeo e sugestão de vídeo e converse com as pessoas e familiares. Um beijo, um abraço e até mais!